Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Vang, administrador de empresas, consultor na área de sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança e técnico em segurança do trabalho. Eu desenvolvo esse canal para te ajudar, para facilitar o seu dia a dia na aplicação de normas, procedimentos, requisitos legais, enfim, ajudar o seu dia a dia, ajudar a sua empresa a trazer resultados, a gerar resultados de uma maneira simples e fácil. E hoje eu quero mostrar para você 7 princípios que fazem toda a diferença quando se fala de gerenciamento integrado, quando se fala de gestão integrada, quando se fala de resultados. Então fica no vídeo para que você possa adquirir esse conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, nós estamos falando de gestão integrada, nós estamos falando de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho. E eu quero trazer para você 7 princípios que inicialmente eles foram pensados para a qualidade, para a gestão da qualidade. Mas com a evolução do tempo, e no meu entender, eu acho que a gente pode aplicar isso para todas as áreas, seja qualidade, seja meio ambiente ou saúde e segurança do trabalho. Porque são princípios básicos para que você possa ter resultados na sua empresa, para que você possa entender como que sua empresa funciona e tirar dela o melhor e o maior resultado que você consegue. Tudo isso vai fazer diferença na administração da sua empresa. Ou na administração da empresa que você trabalha, que você está atuando, né? O importante é você colocar isso em prática para que os resultados sejam atendidos e sejam atingidos. Então, vamos começar a desvendar esses 7 princípios. Primeiro, foco no cliente. Preciso entender que o meu cliente nem sempre tem razão, mas eu preciso ser transparente com o meu cliente. Eu preciso honrar os meus compromissos com o meu cliente. E quando a gente fala de cliente, não é simplesmente o cliente que compra o seu serviço ou que compra o seu produto. Pensando e raciocinando um pouquinho em gestão por processo, um vídeo que eu tenho que eu falo no canal aí, que eu tenho no canal para você depois se aprofundar, a gente entende que existem entradas que são transformadas em saídas. Ou seja, eu, dentro do meu processo, eu sou fornecedor para alguns processos e sou cliente de outros processos. Então, esse foco no cliente, ele precisa estar inserido dentro da organização. Eu preciso entender quem são os clientes e os fornecedores e ter uma relação saudável, uma relação que visa a melhoria e visa os resultados daquilo que foi planejado dentro da organização. Foco no cliente é extremamente importante. A outra pessoa que pode ser um cliente da empresa ou um cliente seu são a parte governamental, né? Então, as leis dos municípios, dos estados e da federação. Isso você também pode ter aí como um cliente e também a comunidade onde a sua empresa está inserida. Dependendo do assunto que você está tratando, qualidade nem tanto, produção nem tanto, mas pode ser que na parte de gestão ambiental e de saúde e segurança do trabalho você tenha aí uma interação com essa comunidade, que também a gente pode chamar de parte interessada. Então, qual é o foco que eu tenho que ter com esses clientes também da organização? Não compram, não tem essa relação comercial, mas de alguma forma eu preciso entendê-los e atendê-los em suas necessidades, em satisfazer as suas necessidades. Então vejam como cliente é uma coisa abrangente e nós podemos aí aplicar isso de diversas formas. O importante é entender qual é o foco ou qual é o foco que eu tenho que ter para cada um destas pessoas que estão aí interagindo com minha organização e ter o foco nela.
Outra coisa muito importante é você ter o princípio de liderança dentro da organização. Liderança não é só o dono da empresa, não é só você, médio empreendedor ou pequeno empreendedor, ou você que está trabalhando para alguma organização. Não são só os gerentes, encarregados e supervisores, diretores, enfim, essas pessoas que têm um cargo de liderança. Mas todos os funcionários, de alguma forma, têm um espírito de liderança dentro dele. E eu preciso ter isso claro dentro da minha organização. Porque muitas vezes você vai desenvolver um projeto de melhoria e você vai precisar de líderes dentro desse projeto que não vão ser os líderes que estão ali no organograma da empresa, e sim os líderes que estão dentro daquele grupo de pessoas. Então, eu preciso ter esse foco. E quando a gente fala em liderança, liderança não é mandatória. Liderança não é aquilo que eu sei, você não sabe, você vai cumprir aquilo que eu estou mandando. Não existe mais isso. Pode ser que no passado isso funcionasse, hoje já não funciona mais, né? Vão existir momentos onde o líder vai tomar a responsabilidade, vai tomar a rédea da ação, ele vai falar assim: vamos seguir por esse caminho, que é ele que está tomando, ele que está assumindo o risco, é ele que está tomando a responsabilidade para si, e aí você vai seguir aquilo que ele está recomendando. Mas algumas e muitas vezes essa liderança é compartilhada, é entendida entre as pessoas, é discutida. Qual é o caminho que vai ser seguido? Qual é o melhor caminho? Qual é o melhor trajeto? Qual é a melhor ferramenta? Qual é a melhor atitude em determinadas ou em diversas ações, em diversas situações que vão acontecer dentro da organização. Então você precisa ter este olhar, este sentimento de liderança, como eu falei, mas não como liderança de mandatório, de ser algo, de ter algum cargo de liderança, mas sim um espírito de liderança dentro das empresas, para que aquelas pessoas que tenham ideias, que enxerguem possibilidades de resultado, trazer isso para a empresa para que ela possa crescer, para que ela possa evoluir e melhorar continuamente. Então, liderança é extremamente importante. Um outro princípio, que eu comentei isso no vídeo passado, que foi um desafio e uma situação que eu encontrei e que a gente normalmente encontra dentro das empresas, é o engajamento. Então, participação de todos dentro do gerenciamento integrado, dentro da gestão integrada, dentro da sistematização. Participação e engajamento de todos. É, comunicação clara, transparente, tudo que acontece dentro da organização é comunicado, é falado, todo mundo sabe quais são os objetivos, aonde que cada setor deve chegar para que a empresa possa melhorar continuamente, desde a alta direção até os níveis operacionais, todo mundo consegue entender, todo mundo consegue caminhar na mesma direção, todo mundo consegue buscar estes resultados que foram traçados. Então é importante engajamento, princípio fundamental para, para que você possa ter resultado dentro da sua organização, dentro da sua empresa. Um outro olhar e um outro princípio que a gente precisa, e que eu falei também no outro vídeo, é a parte de abordagem para o processo. Eu preciso olhar para a minha organização como um macro processo e depois dividir isso em microprocessos, para que você possa entender qual é o fluxo dentro da organização, por onde a matéria-prima entra, qual é o caminho que ela faz, por onde que a informação chega, onde que essa informação vai, até onde ela vai, para quem que ela precisa chegar, por onde que ela entra, os documentos, tudo que acontece. Dentro desta abordagem por processo, nós conseguimos enxergar como a empresa funciona, como a empresa desenvolve tudo o que precisa para a prestação de serviço e para a produção, para a fabricação de produtos. Então isso tem que estar muito claro para todo mundo. Isso tem que estar muito evidente. Não é que todos devam decorar, devam seguir, saber
conhecer qual é o fluxograma, em que etapa o produto está. É bacana isso? É, lógico que é, né? Demonstra aí um conhecimento. Mas mais do que decorar e ter isso na ponta da língua, é a pessoa entender e compreender como que a empresa funciona. Muitas das vezes ela vai saber explicar da maneira dela e não daquilo que foi escrito e que se traduz da mesma forma, né? Você tem o mesmo sentido, a pessoa está seguindo para o mesmo caminho, mas ela traduz isso de uma forma e outras pessoas traduzem isso de outra forma. Então, essa abordagem para o processo vai trazer esse entendimento para que todos possam seguir no mesmo caminho e ter claro como que a empresa atua em diversas situações e, inclusive, na prestação de serviço e na fabricação de produtos. Resultado disso é o outro princípio, que é o princípio da melhoria. Então, se eu tenho uma abordagem para o processo, se eu tenho tudo planejado, se eu entendo como a empresa funciona, o meu resultado para isso é a melhoria contínua. É buscar sempre melhorar aquilo que já está bom, corrigir aquilo que está errado e melhorar aquilo que está, sempre melhorar aquilo que está bom. Então, esse também é um princípio, isso tem que estar muito claro para todos, resultado da abordagem para o processo, resultado do engajamento, resultado do foco no cliente. Toda a empresa precisa tomar decisões. E aqui a gente vem para o sexto princípio, que é justamente as tomadas de decisões baseado em evidências. Nenhuma empresa pode tomar decisões por achismos. Ah, eu acho que esse caminho vai dar certo. Eu acho que essa ferramenta funciona. Não é assim que a empresa deve tomar as suas decisões. Antigamente a gente falava tomada de decisão baseada em fatos, em dados. A gente traz isso para evidências. Por quê? Evidências amplia o nosso leque. Tudo aquilo que está comprovado, que foi estudado, que foi registrado, que foi, enfim, tudo aquilo que traz registros para a empresa, nós vamos utilizar para a tomada de decisões, tanto internamente quanto externamente, né? Então, economia, pesquisa de mercado, posicionamento dos clientes dentro de um determinado segmento de mercado, qual é o rumo que a economia está tomando, o que, que os economistas estão falando, o que está sendo tratado na Bolsa de Valores, por exemplo. Enfim, aí a gente tem evidências mil aí para que você possa se pautar para poder tomar as decisões dentro da sua organização. Então, decisão, todas as decisões são tomadas baseadas em evidências. Eu tenho comprovação daquela atitude, daquele segmento, daquele procedimento, para que eu possa corrigi-lo ou melhorá-lo, ou até mesmo tomar uma decisão para o futuro da organização. Isso é muito importante. E por fim, fechando aí os princípios, gestão de relacionamento, né? Não é simplesmente gestão de pessoas. Eu preciso olhar e cuidar das relações dentro da organização. Como que as pessoas estão interagindo, qual é o nível de conhecimento, qual é como que as pessoas entendem os processos e como que elas estão interagindo. Eu tenho muitos conflitos, ou não tenho conflito, a empresa funciona, ou tenho muitas omissões, as pessoas querem, precisam, enxergam uma situação e não conseguem colocar, expor essa ideia. Como é que funciona esse relacionamento dentro da organização? Então, esse é outro princípio que precisa estar muito claro. Porque quando você tem esses princípios atuando dentro da organização, tudo fica claro, tudo fica transparente, tudo fica fácil de entender para qual caminho que a empresa está tomando, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas maiores crises, vão existir, não vão, não, a empresa não é algo que isenta de crise, isenta de dificuldades, eles vão existir, mas quando você tem esses princípios sendo aplicados dentro da organização, quando você tem esses princípios sendo entendidos por todos e todos com um foco
com um foco na melhoria, na mesma direção, você consegue passar por essas dificuldades de uma maneira um pouco mais fácil. Você sabe qual caminho tomar, você sabe o que você precisa para tomar uma decisão, você sabe que nessa comunicação transparente as pessoas vão entender que a empresa ou o mercado ou a cidade, o estado, o país está passando por uma situação e isso vai ser temporário, e, enfim, tudo isso que pode afetar a empresa ou pode até melhorar a empresa, trazer ela para um outro patamar, e isso precisa estar claro, precisa ser baseado nesses princípios que eu trouxe para vocês. O que eu queria conversar com vocês hoje era isso, trazer esses princípios, mostrar um pouquinho do quais são os fundamentos desses princípios, para que você possa realmente aplicar dentro da sua empresa e para que você possa aí ter sucesso, conseguir sair de um estado não muito bom para um estado melhor, ou se você está numa posição boa, poder melhorar mais ainda. Porque, como eu falo, nada é estático no mundo, tudo se muda, tudo se altera, tudo se modifica, tudo evolui. E a gente precisa fazer isso constantemente, através desses vídeos que eu coloco aqui para vocês e nas minhas redes sociais e no meu site, que inclusive eu deixo aqui na descrição para que você possa aí agregar esse conteúdo na sua vida, na sua carreira e na sua empresa, para que você possa ter uma empresa fácil para você poder sair da onde você está e ir para um patamar melhor e conseguir os resultados que você pretende, que você sonha para a sua empresa ou para a sua carreira. Aproveitando, né? Você que está passando por aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa seu curtir, deixa o seu comentário, ativa o sininho para receber as notificações do canal. E o seu comentário, né, falando um pouquinho de comentário, é muito importante, porque quando a gente começa a compartilhar o nosso conhecimento, a gente começa a comentar, vamos ter outras visões sobre o mesmo assunto. E aí a gente consegue entender o que que é melhor e tirar o melhor daquilo que está sendo tratado, daquele tema que está sendo discutido. Então deixe seu comentário, se inscreva, aproveite o conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. Um grande abraço e eu fico por aqui hoje.